você estiver embaixo de um ar-condicionado, tá explicado. Pois. E se for pingo quente, é passarinho que cagou em você. Né? Mas o cenário não é nenhum nem outro. É não há ar-condicionado, não há passarinhos a voar. Isso. Okay? Damos as boas-vindas a mais um episódio das Gotas Intemporais, um espaço onde proporcionamos conversas que vão da espiritualidade à ciência. Bem-vindo, Wagner Borges, novamente. Novamente, que bom estar aqui, né? Aproveitando a palestra que eu fiz aqui no Porto. Então a gente vai fazer hoje um bate-papo sobre aura, chakras, reiki, cura, bioenergia, né? Esses temas tão legais. Quanta gente está assistindo a gente que passa energia pelas mãos ou pelos chamados chakras, que são centros energéticos. Vamos falar disso. Uhum. É isso mesmo. Bom dia, Portugal. Bom dia, querida e querido intemporal. E vamos ver como está a nossa aura, da minha, da Teresa e de Portugal e do mundo inteiro. Vamos mergulhar nessa viagem. A aura é o campo energético que envolve os corpos. E aura é uma palavra vinda do latim. Significa sopro de ar. Por quê? Sopro de ar. É, sopro de ar. Você pode ficar 5 dias sem comer, você sobrevive. 5 minutos sem respirar, você morre. Então a principal entrada de energia vem a ser a respiração. Então é esta energia que forma o campo energético. Então os latinos chamaram de aura. E o nome acabou pegando internacionalmente. Em grego, chama-se psicosfera, uma esfera psíquica em volta do corpo. Mas o nome mais conhecido é aura mesmo. É aura mesmo, isso. É, senhora. Minha aura, respiro. E outra coisa, hoje, segundo a ciência moderna, matéria é energia condensada. Até o corpo humano é uma forma de energia. E isso a própria ciência hoje vem falando para nós. Muito sutil é luz, muito condensada é matéria. Uhum. Mas desde a luz até a matéria, formas de energia. Então, outrora, quando se falava de corpo energético, todo mundo imaginava um corpo espiritual. Hoje nós sabemos que até o corpo humano também é energético. Claro, claro. E cria o seu próprio campo energético, eletromagnético. Exato. Isso, né? E outra coisa, o nosso corpo é puro movimento. Batimento do coração, respiração, circulação do sangue. Então, no outro programa eu tinha falado que energia é movimento, porque o próprio corpo é movimento, a energia também é movimento, vida é movimento, é atividade. Uhum. Então o próprio corpo humano, sendo uma expressão da energia, ele é movimento, e esse movimento tem que existir a partir de uma força vital chamada energia. A eletricidade do corpo. Isso. Tem que se movimentar. Quanto mais te movimentar, mais eletricidade tu E nós captamos energia por 3 áreas, porque você tem o vácuo sideral. E quando essa energia cósmica atravessa a atmosfera da Terra, ela se mistura com a camada aérea, que não existe lá fora, é o vácuo. Então, quando essa energia cósmica entra na Terra, ela muda o grau de condensação, porque ela agora está misturada com o elemento aéreo, que lá fora não tem. A mesma energia entrou na Terra, ali ela é muito mais grossa, a energia é telúrica, mas a aérea e a telúrica, ambas são um tipo de energia. Então, nós recebemos energia pelo alto da cabeça, que é o que vem das estrelas do Sol, mas nossos pés estão colados na Terra, então sobe energia de baixo para cima. Essas energias se encontram na altura cardiorrespiratória. Uhum. Por quê? Tudo que chega aqui viaja pela corrente sanguínea e se espraia pelo corpo. Os antigos hindus falavam assim: meu pai é o espaço, minha mãe é a terra, e ambos se casam no salão secreto do meu coração, que era uma metáfora. Junta a isso a respiração. Então você teria 3 fluxos: o céu, a terra e a respiração. Tudo isso vindo aqui, viajando pela corrente sanguínea, exala pelos poros, formando um campo energético, uma aura. Fica fácil assim, né? É mesmo. Como é que durante séculos era um assunto complicadérrimo? Sim, e era agora nós... muito complicado quando as pessoas falavam dessas coisas, botavam muito mistério, muita abordagem sobrenatural. E hoje, um dos trabalhos que eu faço
é tentar dar um pouco de naturalidade, tirar o sobrenatural e mostrar que isso é humano e natural. Né? É natureza. Né? É isso, e não precisa complicar esse estudo. Na verdade, a gente tem que simplificar para ser uma coisa comum as pessoas entenderem e ir desenvolvendo. Assim como, por exemplo, estamos a falar de pessoas, mas as plantas também têm, os animais também têm, porque tudo é movimento de energia. Tudo é movimento de energia. Isso. Outra coisa, lá em São Paulo, onde eu moro atualmente, o pessoal chama de dedo cinza. No Rio de Janeiro chama de seca-pimenteira. Uma pessoa aponta o dedo para uma planta e fala que planta linda, e a planta murcha. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Alguma coisa saiu do dedo dela e pegou na planta, um tipo de energia ruim. Se essa pessoa é capaz de secar uma planta, e se ela apontar o dedo para você, aliás, não precisa apontar, basta te olhar. Então, às vezes, a gente capta uma energia negativa de pessoas que estão com a autoestima muito baixa, não é por mal, mas elas estão secando o ambiente porque a energia está baixa. Em contrapartida, tem a pessoa do dedo verde, que é aquela que assim que toca qualquer plantinha, ela regenera. Pessoas que, quando chega, você fala assim, dá sorte, parece que tudo melhora quando ela chega. Então, energia não é boa ou ruim, depende como você aplica. A mesma eletricidade que acende a lâmpada é a mesma que eu posso pegar um cabo de 220 e cometer um assassinato eletrocutando alguém. A eletricidade é a mesma, não é boa ou ruim, depende do uso. Energia não é boa ou ruim, é energia. A maneira como a gente trabalha essa energia pode ser criativa ou destrutiva. Tem muito a ver também com a frequência dessas energias e a... Isso tudo é a intenção e o pensamento. A intenção. Porque a energia, ela reflete a intenção e o pensamento. Ora, uma pessoa com uma intenção, a energia está ruim. E uma pessoa com uma intenção melhor, a energia fica melhor. Se as pessoas percebessem energia, elas perceberiam mais o que a pessoa está pensando por dentro. Porque sentindo uma energia estranha, ela sabe que tem algo que não está legal. Isso. E sentindo uma energia boa, ela sabe que tem algo bom. E isso independe de ser homem ou mulher, alto ou baixo, negro ou branco. É a condição do pensamento que determina a qualidade da energia. Quase toda a gente já teve a experiência de entrar num ambiente, numa sala, ou encontrar alguém e não sentir bem, sentir ali qualquer coisa estranha. Não sabe, às vezes não sabemos explicar. Nada. E outra coisa, você já reparou? Esse tipo de pessoa chega perto de você, chega murchinha, começa a ir reclamando, ela vai se empolgando, aí ela fica ativa. Quando acaba o papo, ela fala assim, adoro conversar com você, me sinto tão bem, e você tá falando, estou quase desmaiando. Exato. É verdade, faz parte do dia a dia. Eu quando começo a sentir isso, eu penso para mim, leva que é teu, isto não é meu. Não, quando é assim é mesmo bater palmas e deixa lá, eu sacudo, tipo tapete mesmo. Aliás, bater palma é uma das formas de você mexer uma energia. Bater palma, dançar, esfregar as mãos, ó. Tá? São movimentos de expansão. Por que na Umbanda, o pretinho velho, ó, não, faz assim? Porque, por exemplo, na área espírita, você tem o passe dispersivo. Ou seja, tem um balde. Antes de você botar água limpa, lava o balde. Então, antes de você passar energia para alguém, limpa a pessoa, faz um passe dispersivo, depois você aplica energia. Na cura prânica, isso é chamado varredura prânica. Já o preto velho faz isso com os dedos, que é o quê? Limpar o campo antes de você aplicar energia limpa. Nossa, lembrei-me aqui em Portugal, nós temos o amalhão. Cada vez que pensamos assim, conseguimos. A energia isso é uma forma de energia também. É popular, não é? Folclore português. Certo? Nunca tinhas te lembrado dessa, não é? Realmente isto é... E como fazer então para expandir a nossa aura? A autoestima é elevada. O que mais Através mantém a aura expandida é a autoestima elevada, porque a energia, ela reflete o pensamento e a intenção da pessoa. Uma pessoa feliz, ela transborda naturalmente. Por quê? Já reparou? Uma pessoa feliz não enche o saco. Porque ela transborda, ela não impõe, ela transborda simplesmente. Então, sendo o mundo do jeito que é, por que a maioria das pessoas está muito irritada? Porque não está feliz. Porque se estivesse feliz, estava transbordando e estava bem. Então a energia da gente reflete muito o estado íntimo. A melhor maneira de você deixar sua energia boa é você estar contente com você mesmo.
porque isso faz a energia fluir. Agora, pode-se fazer práticas, por exemplo, eu poderia me concentrar aqui e imaginar meu campo energético expandindo como se fosse uma flexão. Imaginando a aura Expandir. Expandir. Durante 5 minutinhos, a aura tende a fazer isso aqui. Se uma pessoa faz isso todo dia, é igual praticar musculatura todo dia. A musculatura vai crescendo, a aura vai crescendo, e isso defende a pessoa de um monte de coisa estranha. Musculação da aura. A aura da gente é igual a atmosfera, porque a gente tem a atmosfera filtrando a radiação solar e a radiação cósmica. Então, a nossa aura é um campo energético envolvendo que protege a gente do que vem de fora. A outra analogia é igual à pele. A aura é a pele do espírito. Se a nossa pele estiver rasgada, pode infeccionar. Se a nossa aura tiver uma abertura, pode entrar algo ruim. Então, manter a aura firme é uma das formas de defesa. Então, é exercitar essa expansão. É fácil. É todo dia pensar numa luz de dentro para fora, como se você fosse um sol aqui dentro do seu peito, ó, irradiando, ó. Tá, pela força da vontade. Pode usar as mãos para isso também, se quiser. Todo dia um pouquinho, basta 3 minutos. Isso é uma flexão energética. Ao cabo de alguns meses, o campo energético dela está mais forte. Em termos de, por exemplo... A nossa humanidade bem que precisa disso. Eu já ouvi dizer, agora não me lembro quanto, mas que a aura podia ter até 90 centímetros fora do corpo. Será isso? Não. Então, eu já ouvi dizer que ela é do tamanho... Não, a aura é muito maior. É que aquele aurameter que o pessoal usa, ele mede a energia do corpo. Então, ela tem um limite. A aura não. A aura é muito maior. Quando se fala 90 centímetros, é a aura do corpo que reflete. Porque qualquer coisa tem um campo energético. O campo então, do corpo... é essa da pele. É da pele, corpo, que é o que os ocultistas chamam de duplo etérico, que é o campo energético da pele. Esse tem 90 centímetros. Agora, a aura inteira é muito maior. Muito maior. Pode muito. E outra, quanto mais a pessoa expandir, mais ao ponto da pessoa chegar a envolver o ambiente inteiro. E um dos sintomas clássicos também, por exemplo, muitas pessoas que estão assistindo a gente vão identificar isso. Você está passando lá o reiki, ou a cura prânica ou passe. Às vezes dá uma sensação que as mãos estão ficando grandes, só que elas não aumentaram. O que está rolando? O fluxo da energia passando pelos chakras das mãos dilata a aura das mãos. Por isso vai parecer que a aura das mãos é maior. Está maior. Acontece que você deitada e totalmente relaxada, vai ser a aura inteira que vai dilatar. E as pessoas morrem de medo desses sintomas. E eles são previsíveis e naturais. Alguém que passa energia com as mãos, já é esperado que a aura dela dilate. Um médium, curador ou curadora, já é esperado que a aura dilate. Mas as pessoas não estudam essas coisas. E isto falamos no ser humano, mas nos animais também. Também, o animal... Cão, gato, sim, tudo tem uma aura. O animal, ele já tem emoções bem definidas, o mamífero. O animal só falta pensar, né? Então o animal já tem uma identidade. O mamífero, não estou falando um inseto. Ele tem uma identidade emocional muito forte. E existe telepatia animal, que não é telepatia humana articulada. Mas pelo olhar dele, ele te comunica algo. Você sabe. Sério, eu tenho animais. Eu tenho um cachorrinho, o Rama, tem 15 anos, dorme comigo. Pelo olhar, eu já sei o que ele quer. Então, um tipo de comunicação não mental igual a nossa, mas uma comunicação energética pela aura. Estavas a dizer que eles não pensam, eles têm dúvidas. Olha, eu vejo outra, tem muito animal que pensa mais do que muita gente que a gente conhece. Eu tenho 5 collies, né? E quando eles cresciam, né, que é o pai e a mãe, os 3 filhotes, os sacanas pareciam que estavam a comunicar uns com os outros, a pensar como é que havia de saltar aquela barreira que eu pus para eles não fugirem, não é? É impossível, eles têm que pensar, porque eu via nos olhos deles como é que eu vou fazer isto, estás a perceber? Não é perguntar ao outro. Então há uma grande comunicação, obviamente, entre eles. E eles sobrevivem à morte do corpo. Estou falando mamíferos avançados, você vê uma identidade deles e tem seres espirituais que cuidam da evolução deles.
O animalzinho não está perdido na natureza, não. Tá? E tem cuidadores deles do lado de lá. Por quê? O animal na floresta ele é preso ao predador. É um processo muito automático. Quando ele vem viver com o ser humano, não é preso ao predador. Quando o ser humano trata direito, desenvolve nele uma outra relação, que é diferente da natureza. Então, no animal, os chakras dele funcionam de baixo, que é comida, sexo e sono. Quando ele vem viver com a gente, ele desenvolve o chakra cardiorrespiratório. E nós desenvolvemos o nosso na relação com ele. É bom para ambos. A parte do coração. Então, quando o animal desencarna, ele quer ser humano perto. Ele desenvolveu isso aqui, não é igual na floresta. Nunca tinha pensado então, nisso. Eles encarnam e vão como nós para o mundo tem astral? ambientes só para animais do lado de lá. Eu vi fazendas que tinham só gatos, lugares que tinham só cachorro. Tipo assim, do mesmo jeito que você tem um pet aqui, você tem um pet lá só para animal desencarnado. Eu vi isso fora do corpo várias vezes. Mas, quer dizer, espaços só para cães, espaços só para cães, exato, não fica misturado. Porque também tem gatos, o temperamento é diferente, né? Eu vi isso várias vezes. Agora, eu não estou falando do animal na natureza, eu estou falando do animal no trato doméstico. Como é que eu sei disso? Eu estava com esse bichinho Rama, tinha 3 meses. E aí, uma noite, eu fiz uma prece na hora de deitar, pedindo que o plano espiritual me mostrasse como é que seria o lado extrafísico dos cachorros. Eu nunca tinha tido um cachorro, tinha tido gato. Eu então me virei para a parede e dormi. De madrugada acordei paralisado, sem conseguir me mexer, eu já acostumado, né? Entra no quarto na parte de trás, eu tô virado para a parede, a porta do quarto para lá, entra um ser no quarto. Eu não via, mas sentia. Nessa hora, as pessoas cometem um erro. Porque se é um espírito, ele não rebate luz. Não adianta você abrir os olhos. Então, quando a pessoa sente, ela vira. Quem tá aí? Não vai ver ninguém. Eu não. Eu fico quieto e tento abrir a clarividência. Então, eu pego a figura dele mentalmente. Esse ser se aproximou da cama. Tinha 1,40 m, mais ou menos. Um manto azul, um bastão com um cajado com um cristal de quartzo na ponta e um capuz azul. Quando ele fez assim, era a mistura de Yorkshire com ser humano. Aí que eu fui entender o que os ocultistas falavam de espíritos da natureza e elementais, guardiões dos animais. E ele então se identificou para mim e falou que era um guardião dos Yorkshires. E aí ele abriu assim um portal na minha frente e eu via do lado de lá milhares de cachorros Yorkshire. E ele fechou aquele portal e falou assim para mim: não posso te mostrar muito porque é muito animalizado e você é um ser humano. E aí ele me deu uma chave para eu entender tanta coisa. Ele falou o seguinte: o ser humano está com a coluna na vertical. Então nós temos um chakra no alto da cabeça que nos liga ao infinito. O animal está com a coluna dele na horizontal. Ele não tem muita abertura para cima. A abertura dele é para baixo. Por isso eles sentem terremotos e mudanças climáticas, porque estão ligados à malha energética da Terra. E que, quando ele vem viver com o ser humano, ele abre o chakra cardíaco dele. É bom para ele e bom para nós, que desenvolve os dois. Isso foi esse ser que me contou. Eu também não sabia. Foi um encontro maravilhoso, porque um contato desse é muito raro. E depois eu estava a pensar nisso. Não é difícil falar sobre esse assunto, não é? Pessoas que percebam sobre animais, o lado lá dos animais, tanto os selvagens como os domésticos. O selvagem, a dinâmica é outra. Porque o selvagem é preso ao predador. Ele está na floresta, é um jogo de caça e caçador. O animal doméstico não. Ele desenvolve outras características de afetividade, que na natureza, fora da espécie dele, ele não tem. Não existe. E aí ele está tendo afetividade por alguém que não é da espécie dele, que é um ser humano. Isso desenvolve nele muitos sentimentos que ele não tinha. Quando ele desencarna, tem que ter gente perto. Ele acostumou. Que legal isso para quem perdeu o bichinho, né? Eles continuam. Continuam. Eu era assim, lá no programa de rádio, eu às vezes lia um texto e falava assim: dedico esse texto para todas as pessoas que estão tristes com a perda de um ente querido. Aí um dia recebi uma carta de um senhor e ele falou assim: perdi o meu cachorro, eu sou sozinho, eu tô quebrado, né? Aí desse dia em diante eu percebi a repercussão que um cachorro dava na vida de uma pessoa. Aí eu passei, quando li um texto, eu passei a fazer assim: dedico esses escritos a todos que perderam os entes queridos, humanos e animais. E foi aí, com a chegada do Urama, que era para minha filha, que ele ficou comigo, que eu comecei a ver o lado animal, que eu comecei a despertar
para esse lado. A chegada dele me fez despertar para um outro lado que eu ainda não tinha visto. Foi aí que eu comecei a arrecadar ração nas palestras. Pois eu ia fazer essa pergunta, realmente. Foi por causa do Urama. É assim, ele tá aprendendo muita coisa comigo, mas eu tô aprendendo muita coisa com ele. Essa relação é uma via de mão dupla. Ele aprende com você, você aprende com ele. Por causa dele, eu passei a olhar a questão dos animais, passei a ajudar abrigos. Antes eu não fazia nada disso. E quem não tem um bichinho desse perto não tem ideia como é a relação. Isso não é um bichinho, isso é seu filho. Há uma diferença enorme, né? Às vezes chega alguém e fala assim, ó, mexe comigo, mas não mexe com o meu cachorro, cara. Né? Muitas vezes passa a ser mais um membro da família. E como eu tenho um cachorro, o cachorro é um bicho muito especial. Não tem criatura mais leal do que um cão. Cara, é um negócio assim, um amor incondicional. Todas as vezes que você chega em casa, Pedro, né? Todas as vezes que você chega em casa, o teu cão tá feliz de te ver. Você chega em casa, seu parceiro ou parceira, às vezes não tá feliz de te ver. Mas o seu cão sempre tá feliz e, detalhe, nunca quer discutir o relacionamento. E mais, podemos contar todos os segredos que não diz a ninguém. Exatamente. O cão é um psicólogo animal. E então, como é que nós podemos exercitar, então, a áurea e esta parte energética? Já explicou que... Isso. Na aura, existem os chakras, que são centros energéticos. Por que se fala de 7 chakras? Nós temos o sistema endócrino composto de 7 glândulas endócrinas. Pineal, hipófise, tireoide, timo, pâncreas, gônadas e suprarrenais. Então, os antigos mestres da Índia, porque foi lá que surgiu o primeiro estudo de chakras na humanidade, eles notaram que a aura humana era cheia de pontinhos, mas notaram que do alto da cabeça à base da coluna, haviam 7 pontos muito maiores e mais coloridos. Quando eles foram investigar por clarividência, o que eles notaram? Na altura de cada centro daquele correspondia uma conexão com uma das glândulas do sistema endócrino. Então ficou chakra coronário, glândula pineal, chakra frontal, hipófise, chakra laríngeo, tireoide, cardiorrespiratório, timo, umbilical, pâncreas, aqui embaixo o gênito urinário, gônadas, testículo no homem, ovários na mulher, e a base da coluna, quando a energia sobe, pega suprarrenais em cima dos rins. Então passaram a falar de 7 chakras, porque 7 é um número de glândulas. Então, por exemplo, chakras das mãos, não faz parte do conjunto de 7, não tem glândula. É importante para projetar energia, mas você pode perder as mãos, você continua viva, mas não pode perder nenhum dos 7 centros onde estão os outros chakras. Inclusive os pés. Os pés têm para captar a energia da terra, né? Inclusive é muito bom de vez em quando andar na areia da praia, descarrega tanta tensão. Aliás, o ser humano está com muita falta. Ou na terra também, isso, mas né? a coisa mais forte que eu conheço é o mar. Eu também. O mar é uma bênção. Eu cresci no Rio de Janeiro, então ia sempre à praia. Eu estou morando em São Paulo há 32 anos. Então, uma das coisas que mais me faz falta em São Paulo é a praia. Então, quando eu viajo para o Rio de Janeiro, Salvador, um lugar que tem praia, quando eu chego em frente ao mar, eu me emociono, que aquilo é espetacular. É verdade. Eu já experimentei experienciar mesmo, não é? Energia em vários sítios, e para mim é o mar. Tens como eu te digo, tu moras tão perto, até de inverno ir à praia. Depois do planeta, que é um ser vivo, a coisa mais viva que tem é o mar. Aquilo ali eu sou suspeito para falar porque eu adoro muito o mar. Pois é isso. Aliás, o símbolo até do nosso podcast. Você falou para mim que você gosta muito de tomar banho de mar, né? Então que bom que faz isso para você. E mesmo quando não dá para tomar banho, porque aqui de inverno o mar às vezes é bravo, ou o tempo não está assim, mas vamos muitas vezes à praia. O rio também, tirar mesmo andar os na areia sapatos. do rio também é muito boa. Ou botar os pés na água do rio também é bom, porque a água é corrente. É tão gostoso. E lá aquele rio Tejo em Lisboa, que era o rio onde o Fernando Pessoa fez muitos poemas lá, né? Eu conheci da outra vez, adorei, fui lá essa vez também. Eu vi que tem um rio muito grande aqui também. O Rio Douro. O Rio Douro, isso. Também não deu para ir lá ainda, né? Mas eu adoro também ficar perto de rio. É bom, É bom. Aliás, a água, né? A água é vida. Sem dúvida. A própria água tem aura. Tudo tem aura. Se você imaginar, as ondas do mar tem um campo energético ondulante para lá e para cá. É vivo. Você sente essa energia. Eu consigo ver. O mar tem uma aura, você fica
meia hora de quieto limpa a energia do teu corpo, porque o mar não tem poder de limpar a tua consciência. A consciência é responsabilidade nossa, mas ele limpa a energia pesada que está no corpo, porque senão o marinheiro não teria depressão. O mar, ele limpa a energia, mas ele não tem como limpar pensamento e emoção, que aí é tarefa nossa. Claro que é. Mas ajuda, porque às vezes temos uma dificuldade. Ajuda a aliviar. Exatamente. Então, Ajuda. e qual a utilidade, Wagner, de nós vermos então a áurea e... Olha, é que é o seguinte... E em que circunstâncias pode ser usado? A matéria é energia condensada. Então, desde o momento que você sabe que o teu corpo também é energia, fica básico mexer com energia. Por exemplo, a Bíblia relata toda hora Jesus impunha a mão para curar. O que vocês acham que sai da mão de Jesus? Uma energia magnificada. Lá na Índia se fala também do Buda impondo a mão e curando. Então estou pegando dois caras assim, top de linha, Buda e Jesus, que passava energia com as mãos. Eles não fizeram um curso de reiki ou cura prânica ou passe. Como é que eles sabiam? Simplesmente por uma questão de evolução, eles chegaram no ápice no domínio da própria energia. Então eles manipulavam a energia como queria. Então me parece que o estudo da bioenergia e dos chakras é algo evolutivo, não é algo de um luxo de um estudante. É algo inevitável para todos os seres que evoluem. Porque como é que pode um mestre lá na frente, na condição de mestre, como é que ele vai ajudar você se ele não sabe o que é energia? Então me parece que a energia é o ponto comum para tudo. Sabendo disso, você melhora. Assim como, por exemplo, agora da imposição das mãos, não é? Quando uma criança cai, a mãe, ou quando alguém se magoa, a mãe pega, passa a mão. Não é? Até nós, quando não nos magoamos, não é? Ou batemos em qualquer coisa, pomos logo a mão. E a nossa forma humana é antropomórfica. Então, a gente usa as mãos para dirigir, para comer e para se expressar. Na hora de passar energia, você tende a... Agora, não é só pelas mãos, pode se passar pelo pensamento à distância, pelos próprios chakras, como os yogis antigos faziam. Pelo próprio coração. Sim, pelo sentimento. Eu trabalho muito aqui através a energia rosa fluindo do chakra cardiorrespiratório, rosa, com um sentimento grandão, principalmente para quem partiu. Sabe, sem julgamento algum, sem drama. Olha, tô te mandando essa energia rosa, tudo de bom para você onde você estiver. Sabe, isso é uma forma de você mandar uma mensagem para alguém do lado de lá, para a pessoa saber que você está pensando nela e pensando nela com carinho. E ao pensar nela viva lá, você não está pensando nela com a ideia da morte. Você está pensando que ela está seguindo a vida. E imagina para uma pessoa que está do lado de lá, a tristeza que dá para ela, dela ver você pensando que ela está morta. Então a coisa que mais alegra um desencarnado é ver que o seu amor encarnado está pensando nele vivo. Isso é muito importante falar isso. Amor, ou familiar, ou o que for, não é? Está falado, gravado. Isso aí é são importante, assuntos né? muito importantes. Porque a dor da perda é devastadora. Mas a pessoa pode gerenciar essa dor da perda com mais qualidade. A dor da perda é inevitável, mas a maneira como você gerencia a perda é outra coisa. Então uma coisa é a saudade, a outra coisa é como você lida com isso. As pessoas, elas pegam dois níveis de tristeza, aqui, e fica completamente ruim. Não. A saudade aqui, mas aqui eu gerencio pensando em outras coisas. Isso me ajuda a superar a dor da perda. Não é frieza, não, que o amor está aqui. É gerenciamento inteligente. Sim. Mas para isso as pessoas também precisam, talvez, de considerar. Estudar a parte espiritual, porque sem base você não tem como fazer isso. Exato. Na minha família, só eu estudei a parte espiritual. Minha mãe era evangélica, meu pai materialista. Eu tenho um irmão que é evangélico, não fala comigo, porque ele acha que eu sou o diabo, pra você ter uma ideia. E na minha infância... E teu irmão, mesmo. Na minha infância, na minha adolescência, minha mãe queria queimar meus livros em nome de Jesus, pra você ter uma ideia. Meu pai não queria falar comigo, achava que eu estava enlouquecendo. Eu não tinha com quem conversar, e tendo saídas do corpo e vendo energia, não tinha com quem conversar. Mas desde que eu tive a primeira saída do corpo e tive certeza, eu não deixei ninguém mais se intrometer nisso, eu tinha certeza. E aí, ao longo do tempo, essa certeza só foi aumentando. Ao longo da vida, eu conheci muitas pessoas
que gostavam da parte espiritual, mas ao longo do tempo iam lentamente abandonando tudo, seja por decepção, seja por inércia. No meu caso, isso só foi aumentando, porque para mim a melhor coisa do universo é isso. Se me tirar isso, eu tô seco por dentro, tô vazio. Para mim a grande coisa da minha vida é a parte espiritual. E todo o trabalho que faz com ela. E o café, né? Sim, o café. Tava brincando com elas, pessoal, que sem café não é possível ficar encarnado. E elas fizeram um cafezinho muito bom aqui para mim. Que é para aterrar, pés no chão, não é? Essa tá boa, sem café não podemos estar encarnados. Olha, eu só reencarnei porque tinha café aqui na Terra, senão não descia. Café e música para mim são essenciais. O que eu estava a dizer, que essas pessoas também, não é? Devem considerar, não é, a reencarnação, não é? E que quando morremos só a matéria é que morre e que todos nós vamos para um outro lado que não sabemos e que todos podem ter acesso a trabalharem esse lado, não é? Essas viagens, essas projeções astrais, não é? E que depois vamos reencarnar novamente. E esse processo reencarnatório, ele não é só na Terra. O universo é infinito. Pois, claro. Porque a população da Terra aumenta. Não tem como todo mundo estar aqui e ter encarnado. Mas em outros lugares, sim. Então, eu costumo brincar que a Terra é o hospício do sistema solar. Só tem louco aqui. E o que acontece? Se vocês estiverem lúcidas no hospício, os loucos vão estranhar vocês. Claro. Vão olhar e falar assim, elas estão loucas. Elas estão louco te falando. Só porque você está lúcida. Como a Terra é o hospício do sistema solar, se você estiver lúcida aqui, isso vai ser estranhada. Vão comentar sobre você negativamente. Só porque você está lúcida no meio da loucura. E eu me acostumei com isso. Eu agora ia fazer uma pergunta que não é muito bem das aulas, mas... O Wagner sabe quantas reencarnações é que já teve? Isso não, conta-se, são várias. Ou... Agora eu lembro algumas. E não é fantasia, não é nada. E outra, eu lembro do período antes de eu descer para essa vida do lado de lá. Desta aqui atual. Desta aqui, quando eu estava do lado de lá, antes de descer aqui como Wagner. E avisaram-te, vais cruzar com duas loucas. Não, falaram para mim que eu ia vir para Portugal, mas não me avisaram isso, viu, Pedro? Ninguém me fez esse aviso. Não estavas preparado para isso. Mas então, lembra-se de memória ou foi uma projeção astral que... Não, foi através das saídas do corpo, porque a regressão de memória, ela pode ocorrer aqui como ela pode ocorrer lá fora. E lá fora ela é mais intensa que está fora do cérebro. A mente está mais livre. Certo. E eu lembrei de muita coisa. Agora, o mais legal, eu tinha 33 anos, numa das saídas do corpo, lembrei de uma vida na Índia. O que eu fazia? Dava aula de chakras, Vedanta e yoga. E mantras. Quando eu caí no corpo, eu lembrava tudo. Da noite pro dia, eu sabia o sânscrito sem ter estudado. Olha que coisa. E aí virei um craque em mantras. Mas sabia, nesta vida material? Não, na outra vida eu dava aula. Quando eu caí de volta no corpo, eu trouxe essa memória. Aí eu passei a traduzir os mantras, eu lembro tudo. Eu nas aulas traduzo os mantras pro pessoal na hora de cabeça, não precisa olhar papel nenhum, eu lembro. Ainda hoje? Ainda hoje, mas isso foi durante uma saída do corpo que eu rememorei. Wagner, diz-me um mantra que tu gostes. Os mantras são variados. Que Om Namah Shivaya, do Shiva. Ganesha, o Deus com cabeça de elefante. Om Mani Padme Hum, que é o mantra da compaixão tibetana. Esse mantra, eu adoro o pessoal traduziu errado. Foi o seguinte, Budi, em sânscrito, é iluminação. Certo. Quem alcança a condição de Buda, de Budi, torna-se um Buda. Então, Buda não é o nome de um cara, é um título que você dá para quem alcança o Budi. Siddhartha Gautama, príncipe, alcançou o estado de Budi, tornou-se um Buda. Depois dele, o budismo se propaga. E os monges sobem o Himalaia para o Tibete e o budismo começa a se expandir. Esses monges subiam falando Pali, Namo e sânscrito, que eram os idiomas. Quando eles chegam no Tibete e o budismo vai se propagando, o tibetano não sabia falar as palavras em sânscrito, foi fazendo uma mistureba. Conclusão, no Tibete, então, surgiu a noção de que, além dos Budas, porque não se fala de um Buda só, que não pode ter sido só um cara ao longo da história que alcançou esse estado. Então se desconfia que outros alcançaram esse estado, entre homens e mulheres, mas não vieram a público, permaneceram dentro do templo, ajudando em silêncio. Então surgiu lá a noção de que alguns homens e mulheres já estariam em vias de alcançar o Budi, faltando apenas um pedacinho, que seria o quê? Um Buda
estagiário, um Buda residente. Ele não é médico, mas já atende. Então, homens e mulheres avançados que se recusam a entrar no Budi para ajudar a humanidade. Então, os tibetanos chamaram Bodhisattvas, que não é o mesmo que um Buda. Então, eles falavam de 3 Bodhisattvas. Manjushri, que era o Bodhisattva da sabedoria, e o mantra dele é Om Arapashanadi. Tara, que era a divindade da cura, o mantra era Om Tare Tutare Turi Soha. E Cherenzi, que era o Bodhisattva da compaixão, o mantra era Om Mani Padme Hum. Então, isso desce para o Planalto chinês e os budistas chineses, quando ouviram falar compaixão, compaixão, eles já tinham uma referência de compaixão que era a deusa Kuan Yin. Então, imediatamente, eles associaram o mantra com a Kuan Yin e passaram a dizer que o Om Mani Padme Hum era um mantra da Kuan Yin. Como nós tivemos uma imigração muito forte de japoneses e chineses para as Américas, nós soubemos que o mantra Om Mani Padme Hum era da Kuan Yin, até eu começar a pesquisar e ver que não era, porque Kuan Yin era chinesa e não falava sânscrito. O mantra era anterior, depois é que ele foi interpolado. E é um mantra lindíssimo de compaixão. Eu adoro esse mantra. A tradução é salve a joia no lótus. Por quê? Om é a vibração do todo em tudo, Mani é a joia secreta, o espírito que mora aqui, Padme é o lótus do coração, que é o chakra cardíaco. Se você botar uma joia dentro de uma flor em botão, você não vai ver a joia, a não ser que as pétalas da flor se abram. Aí o brilho vai ficar evidente. Então você tem uma joia que é Mani dentro de um lótus que é Padme, quer dizer, Mani Padme. Quando você abre, Hum é a vibração. Om Mani Padme Hum, salve a joia no lótus, associada ao Bodhisattva da compaixão. Porque eu sempre questiono o pessoal, poxa, o Siddhartha Gautama era indiano, biotipo alto, um magro e moreno. Como é que as pessoas veem um Buda gordo japonês? Que não é Buda, é Bodhisattva. O pessoal misturou. A parte do budismo eu pude aprofundar muito também. A parte do hinduísmo, eu lembro. Interessante, não? Com tanta informação começa a cruzar, não é? E começam a misturar as coisas, pois... Com o tempo vão sendo feitas associações culturais. É como se um cristão pegasse a Maria e ouvindo falar Om Mani Padme Hum, compaixão, associasse com a Maria. Vão fazendo interpolações culturais. Não é que é ruim. Não, mas se for tem pelo uma, nome mas do tem amor, uma origem, mas tem uma origem, né? Pelo menos não perder a origem. Depois, eu costumo dizer, se é por um bem maior, está tudo bem, não é? Se é por um bem maior. Mas em termos de cultura, de entender de onde é que as coisas nasceram, é importante que fique salvaguardado essas verdades, não é? Sim. Essas origens. Também e essa parte do budismo tibetano eu pude aprofundar bastante, porque eu gosto bastante, né? Porque o budismo fluiu em várias linhas, igual o próprio cristianismo. Você tem o catolicismo, o protestantismo, a igreja ortodoxa russa, que não é a romana, a igreja ortodoxa grega, que briga com a da Rússia. Você tem linhas cristãs, mas o meio comum é Jesus. Você tem várias linhas budistas diferentes. O meio comum é o Buda, mas elas são, você pegar um budista japonês, ele é mais austero, mais disciplinado. Pega um budista chinês, ele é mais naturalista. Pega um budista tibetano, ele gosta de bandeirinha colorida, tá sempre rindo e cantando. Então são características culturais diferentes e o budismo foi se adaptando. A evolução das religiões. E a gente vai conversando sobre isso, você vai levando papo, associa com uma coisa, associa com a outra, isso é papo que não acaba mais. Sem dúvida. E é muito legal estar falando essas coisas de forma aberta, natural. Então não é, porque é natural. Aí está. O que é que não havemos de... Isso já foi tempo, hoje é o tempo de libertar, de falar, não é? E de naturalizar esses assuntos. Eu acho que é importante... cada vez mais falar sobre isso e tornar isso como nós falamos sobre comida. O budismo, historicamente, você não tem noção, notícia, de hordas de budistas invadindo uma cultura e submetendo-os à força. Não tem. Você tem os árabes na força da espada, submetendo ao Alcorão, as aldeias lá, e você tem 2 cruzadas dos cristãos invadindo o mundo árabe pela força da espada. Mas não há notícias de hordas de budistas invadindo lugar nenhum. Eles são muito pacíficos. O budismo é
uma filosofia, não é uma religião. Pois. É uma das filosofias mais pacíficas que existe, porque traz equilíbrio interno. Tem que haver, eu penso que também o budismo, de alguma forma, é a ciência da mente. É o equilíbrio da mente. Né? E para entender o equilíbrio, é uma ciência, não é? Sim. Não é? Nesse sentido. O budismo ele é muito prático. Né? Exatamente. Né? Agora, para a mente ocidental, o budismo não é factível. O ocidental é muito agitado para fora, o budismo chama para dentro. Por isso a questão do som do sino, antigamente ser o som do coração, porque chama a pessoa para meditação. Alguém fala assim, toca o sino no teu coração e mergulha para meditar. O Buda está te chamando aí. Para quê? Para você despertar, porque tem um pequeno Buda adormecido em você. Acorde ele, irmão. É legal isso. E é pacífica e de cooperação, verdadeiramente, não é? E as religiões, não é, deviam cooperar mais umas com as outras. E eu por exemplo, em termos de respeito. Eu gosto muito de estudar história, como um hobby mesmo. E eu gosto de fazer comparação das grandes religiões e os valores. Então, é possível uma pessoa gostar do Buda e, ao mesmo tempo, não ser budista. Ela gosta do valor. Você pode gostar de Jesus e não ser cristão. Uma coisa não tem a ver com a outra. Porque quando Jesus estava na Terra, o cristianismo não existia. Pois e não. quando o Buda estava na Terra, o budismo não Também existia. não. Então, o que acontece? Eu sou apaixonado pelo ensinamento de Jesus. Eu não sou cristão, não sou budista, mas eu sou apaixonado pelos ensinamentos desses grandes mestres. Você pega o Sermão da Montanha de Jesus, aquilo é um espetáculo. Qualquer pessoa de qualquer religião vai tirar ensinamento daquilo. Você pega o discurso do Buda, os sutras, qualquer ser humano vai tirar ensinamento daquilo. Você pega o Bhagavad Gita na Índia, do Krishna, qualquer ser humano cabeça aberta vai tirar ensinamento dali. Então, quando você busca o ensinamento, desaparecem as barreiras religiosas. Você começa a ver uma mesma luz permeando tudo, só mudando de cultura para cultura. Isso. Eu às vezes imagino-me aqui numa mesa redonda, tem que ser um pouco maior que esta, no qual podemos reunir Jesus, Buda, Com certeza. Maomé, mas esses grandes sábios estariam a fazer as asneiras que estão esta malta toda a fazer no mundo? Não, não. É isso que as pessoas têm que parar para pensar. Eles todos se sentariam aqui, bebíamos aqui um chazinho, aguardando da Serra da Estrela, seja o que for. Estávamos todos aqui a curtir e a falar e a transmitir as sabedorias e numas gargalhadas, porque já eram todos rebeldes. Todos eles eram revolucionários para a época, né? Para o status quo da época. Existe algum visionário que não seja rebelde? Não existe isso, porque faz parte da energia, não é? Se Jesus viesse aqui, sentaria do nosso lado igual um grande amigo, não igual um Deus. Qual? E Maomé, cara, como que a humanidade perdeu esse tipo de relação? Até quando? Linda, né? Sabe? Pô, Jesus estando aqui, sentaria do meu lado e conversaria comigo o mais profundo de mim mesmo, sem como um dúvida. amigo, não como um Deus. E isso aí, quando você começa a observar, é uma coisa incrível. O Buda, se estivesse aqui, sentaria do lado e conversaria comigo de coração para coração. E é assim que eu vejo esses grandes mestres. Eu tenho essa visão em mim, desde muito pequenina, de ver realmente estes grandes seres, grandes avatares, sentados, à beira, todos unidos, todos mão dada. Existem notícias de que Jesus era um cara popular, estava sempre ali no meio da multidão, de que ele gostava muito de tempestade, que ele saía girando na chuva, porque ele via seres espirituais da natureza no meio da tempestade. E parece que Jesus andava de mãos dadas com as crianças na rua. Era um cara muito popular, muito amigo. Não era aquela coisa distante que a religião criou para nós. Não, também não sinto isso. E acho que é uma imagem que as pessoas deveriam meditar sobre ela, não é? Realmente absorver essa energia dessa união. Pois cada um pode escolher aquilo que realmente sente-se, aquela linguagem religiosa que sente-se melhor, tudo bem, mas haver um grande respeito, não é? E de união, independentemente da religião que as pessoas possam seguir. Eu sou completamente... Para mim essa grande verdade que ilumina o meu caminho. São todos eles. O temperamento das pessoas é diferente. A religião que agrada a um não agrada o outro por temperamento. Então, as pessoas sigam cada uma a sua
por seu temperamento se sentindo bem e entenda que o outro tem outro temperamento, vai seguir de outro jeito e vai chegar no mesmo resultado que você. Não tem uma coisa pior para um religioso fanático de qualquer área de encontrar um materialista feliz. Porque o materialista feliz prova de que não precisa ser daquela religião para ser feliz. Então o materialista feliz, ele deixa irritado o fundamentalista religioso. Porque alguém que não está naquela área está feliz. Aí o que o religioso vai falar? É o diabo que está fazendo ela ficar feliz. Porque não consegue entender como alguém está feliz fora da religião dela. Aliás, o conceito do diabo e não sei o que é tudo criado. Criado. E nós terceirizamos muito pro diabo as coisas. Olha, e para a religião? Pedro, aquele pensamento ruim e eu te xinguei, cara, desculpa, foi o diabo que me atentou, viu? Quer dizer, a gente terceiriza pro diabo as coisas. Depois, na área espírita, passaram a terceirizar pro obsessor. Depois, na área do budismo, passaram a terceirizar pro ego. Todo mundo terceiriza. Ninguém assume a própria responsabilidade do que pensa e do que sente. É isso. São os loucos. Olha, nós desviamos aqui para a religião, mas foi muito... Não, mas já faz parte da mas aura. é um bate-papo legal. A religião faz parte da aura. Eu queria fazer agora, uma pergunta. Essa parte de terceirizar, não é? Dar a responsabilidade ao outro, colocar é realmente muito... Daria pano para mangas também, para conversarmos aqui. O podcast inteiro. Mas eu queria voltar à aura. Ok, gostava que o Wagner desse assim um testemunho de uma coisa fantástica que tivesse visto ou não. Eu já assim, vi. Com os casos mais... Já vi muita coisa. Eu vou contar uma experiência que aí eu acho que é mais fácil. Sim. O ano passado, isso não foi a única vez não, mas essa foi a mais forte. Eu deitei e dormi. Apaguei. Quando eu despertei, eu já estava fora do corpo, porque uma saída pode ser inconsciente, você despertar lá. Num plano muito elevado que era só luz, não tinha forma. Nem eu tinha forma, ninguém tinha forma. Todos nós éramos seres de luz. Como é que eu vou explicar para vocês o ambiente que é amor e luz integrado? Todo mundo sente o outro em equilíbrio. Tipo, ali é minha casa. Um ambiente, quem diria isso é o paraíso? Porque não tem forma física, é amor e luz permeando você e você faz parte daquilo. Caí para dentro do corpo, fiquei uma semana com essa energia. Eu notava que quando eu ia para o banco pagar uma conta no supermercado, aqueles seres que tinham me levado lá, aproveitava que eu estava na repercussão daquilo, jogava energia em cima de mim dentro do mercado e fazia fluir para todo mundo dentro do mercado e ninguém sabia de nada. E eu passei uma semana assim. A emanar não era. Eles me levaram, me encheram dessa luz e durante a semana seguinte davam toques aqui e essa luz emanava. Quer dizer, me deram um estoque de luz para gastar numa semana. E aí eu estava no mercado ou no banco, todo mundo recebia passe meu e ninguém sabia de nada. Mas o Wagner sabia que estava... Eu sabia, Sim. Mas naquele instante você não raciocina igual a gente está raciocinando aqui. Porque é amor, você não raciocina. Você só sente que você quer passar compaixão para todo mundo. E isso foi um negócio para mim impressionante. E houve alguém que de alguma forma, nesses ambientes, se manifestasse? Não. Ninguém notou. E outra, isso tem que ser silencioso. Também não tem nem como explicar para alguém. Pode ser que algumas das pessoas do mercado tenham se sentido bem e não saibam por quê. Mas você imagina, você é levada fora do corpo. Te enchem de uma luz superior. Ao longo de uma semana, essa luz está dentro de você. E todo dia, quando você vai para a rua, eles ativam essa luz e fazem ela transbordar de você automaticamente. Onde você for, luz, luz, luz e luz. E o mundo não sabe. Então, se isso ocorreu comigo, que sou pequenininho, imagina o que ocorria com Jesus, com Buda, com Krishna, numa escala muito maior. Como é que esses caras eram vamos dizer... um redemoinho de luz, um nexo de luz onde eles iam. Estás a falar, estou-me a lembrar de muitas situações que eu próprio vivenciei e realmente são pequeninos ao lado destes grandes avatares e funciona mesmo assim, né? Esses trabalhos no silêncio, que ninguém, não é dito, não é manifestado no sentido materializado para as pessoas perceberem, mas está a ser feito. E então, as pessoas não têm palavras para isso. Você imagina que vocês estão numa empresa de publicidade. Então o grupo inteiro
está preocupado em conseguir a conta de uma empresa. E aí, uma sexta-feira, 4 da tarde, eu chego e falo, turma, foi aprovado, nós vamos ganhar uma boa comissão. Aí eu falo, quando acabar o expediente, vamos descer ali e tomar uma para comemorar. Ok, é do jogo. Agora imagina, nós estamos num grupo de passagem de energia para gente carente. O trabalho aquele dia foi desgastante, mas quando acaba, tá todo mundo de alma lavada. Aí alguém chega e fala, vamos descer e tomar uma para comemorar? Não dá. Você quer ficar em silêncio. Você quer ficar quietinho. Fala, não, eu quero meditar, eu quero ficar quieto. Com essa sensação de contentamento interno que ninguém de fora vai poder perceber, é teu, a não ser outro colega que está naquele mesmo trabalho que você. É um contentamento interno. Você quer ficar em silêncio. Você não tem como formatar em palavras isso. Não dá, você é algo aqui do teu coração. Estava a tentar encontrar a palavra para esse tipo de experiência, mas é difícil, não é? Mas acaba por ser uma interligação ao todo e não há necessidade nenhuma de manifestar por palavras. Sim, não existe, as palavras somem nessa hora. Exato, é que não se consegue. Eu não consigo encontrar uma palavra para esse tipo de experiência. Não tem palavra nenhuma. É o ser aqui. É o ser e ter a consciência daquilo que está a ser vivenciado, né? E a própria responsabilidade de... Tem uma coisa que muitos curadores e curadoras sentem e não entendem. Quando você fala expansão da consciência, você imagina esse chakra aqui expandindo para o infinito. Acontece que às vezes a pessoa está passando energia e sente expansão nas mãos. Como uma expansão de consciência pelas mãos? Não é nas mãos. É no chakra cardiorrespiratório. Flui para as mãos, parece que você está passando energia para o universo inteiro. Não é que você teve uma expansão pelas mãos, a expansão é aqui. Mas a sensação vem para as mãos. Quando isso acontece com um curador, ele tem que soltar fogos, é uma honra. Fala, não parece que eu estou passando energia só para essa pessoa. O universo inteiro está nas minhas mãos e eu estou melhorando a todos. Quantas vezes um sensitivo sentiu isso e não soube explicar? Eu entendo. Isto é... Segundos de silêncio, eu estava a pensar também aqui. Pedro, baixou um silêncio aqui agora, cara. Mas é só... Olha, pessoal. São os segundos que ele não tem que trabalhar o som. É só para enganar. O Pedro agradece que ele não tem que ficar trabalhando ali o sonoro. Mas o silêncio, por trás do silêncio, está-se a dizer muito. Não, porque, por exemplo, uma das sensações que eu posso transmitir e que às vezes é assim, uma energia é tão grande que não cabe neste corpo. Não cabe. Ela exatamente. Não é? Transborda. Exatamente. Agora, isso que nós estamos falando aqui, você imagina quantas pessoas estão assistindo a gente, já sentiram isso e nunca tiveram alguém para conversar. Exato. Aí agora o pessoal que está assistindo vai perceber que existem outros assim também e que isso é normal, é natural. Exato. Quantas pessoas tiveram isso e não puderam conversar? E ninguém podia trocar isso com elas. Aí agora é legal a gente estar falando sobre isso. Ou mais ainda, algumas até vivenciam, mas não têm ainda muito consciência do que está a acontecer. E a próxima vez, depois de ouvir, não é? uma conversa desta natureza, assim, nossa, estou-me a lembrar daquele podcast que eu ouvi há dias. Exatamente. Está a acontecer isso comigo, não é? Então é tal abertura de consciência. Isso é muito bom, não é? E a normalização das coisas, porque não é? Nós somos educados, e isto é secular, não é? De muitos séculos, não é? De que não é normal de castigar quem tinha determinadas manifestações até, não é? Isso está mudando, e mas agora, é lento. Felizmente é está lento, a mudar. lento, mas está mudando. Sim. Hoje as gerações mais novas experimentam sensações que as antigas, e como tem internet que não tinha antes, a pessoa pode buscar informação que antes ela não tinha acesso. Isso. Ela vai descobrir em algum lugar alguém que teve a mesma coisa que ela, procurando. Então não tem como conter mais isso. Claro. Não dá para seu pai e sua mãe te bater para você parar isso. Não vai ter como acontecer isso como acontecia na nossa antigamente. Antigamente. A nossa geração passou por isso.
Mas fica aqui uma mensagem que não estamos sós, não é? Não estamos sós. Estamos sós. Há sempre alguém que sente ou sonha ou tem, não é, determinadas sensações, ou vê, ou ouve, ou sente o cheiro. E com certeza neste momento não estamos a falar em todas as experiências, porque há muito mais. Muito mais. sim. Por isso não estranhas se neste momento tu estás a dizer, mas não falaram nessa coisa esquisita que eu tenho. Mas é que um podcast só não dá para nada. Pois, Isso aí isto é são uma gota. temas infinitos aí, Isto é uma gotinha no meio dessas experiências todas, não é? Sobre coisas intemporais. Exato. Coisas intemporais, intemporal. Isso. É por isso que nós somos gotas intemporais, porque é ir buscar precisamente essa natureza de ser humano. De ser humano, que é ser espiritual dentro desse nossa experiência. Da próxima vez que eu vier aqui ao Porto novamente, eu separo o material para a gente falar de sintomas bioenergéticos. Pronto, está combinado. Bocejo, lacrimejamento, arrepio, as sensações que as pessoas têm, qual é a causa? Por exemplo, sensação de pingo d'água gelado na pele. O pessoal olha, não tem nada. Eu já tive. Eu tenho explicação para isso. Então, por exemplo, sensação essa. de inseto caminhando pela pele. Você olha, não tem nada. Sim. Outra. Também eu sei a causa. Parece aranha a minha. Eu montei um material com 50 sintomas bioenergéticos que eu explico de um a um. Mas eu explico essa do inseto. Essa que parece do que pingo d'água é o seguinte. Do pingo d'água. Se você estiver embaixo de um ar-condicionado, tá explicado. Pois. E se for pingo quente, é passarinho que cagou em você. Mas o cenário não é nenhum nem outro. Não há ar-condicionado, não há passarinhos a voar. Isso. Okay? Olha só, muita gente já sentiu isso. É o seguinte, a nossa aura, pegando aqui meu braço como exemplo, ela não está só para fora, parte dela está para dentro, já encaixando com a parte celular. Certo. A gente quando fala aura, está falando de energia para fora, mas a energia também está para dentro. Então essa energia que está dentro, normalmente não é a que a gente usa. Se eu for fazer um passe aqui para você, estou usando a energia do meu campo energético. Agora, se essa energia flui de dentro para fora, ela é um pouco mais condensada, é o chamado ectoplasma, e ele é frio. Então quando é frio, de dentro, é a aura interna. Ela escapa uma partícula de energia aqui e ela reflui para dentro, dá a sensação de um pingo gelado. Então é um trabalho energético que vem da aura interna. Da aura interna, exatamente. Um monte de gente sente isso e não tinha explicação. E a sensação de inseto caminhando pela pele, se você pegar 2 fios desencapados, você vai ver uma espécie de arco voltaico. Sim, faz aqueles raios. Isso, a energia pode fluir um filamento de dentro e o outro aqui, muito próximo, dá esse efeito. Como você não está vendo, parece um inseto caminhando, que é justamente a energia ligando os dois pontos. Mas isso significa o quê? Pode ser em qualquer parte da pele. Sim, mas significa o quê, Wagner? Normal. Essa energia está fluindo de dentro para fora, significa que a pessoa é doadora de energia para cura. Todas as pessoas que têm isso têm uma alta capacidade de cura na energia. Mas olha que eu tenho muito isso durante a noite. Isso não, eu tenho bastante também. É que assim, não tinha explicação antes, agora tem. E eu fui mapeando um monte de coisa, arrepio, bocejo. Imagina. Bocejo dá muitas vezes. O bocejo. Que é porque tu acabaste de comer um empadão. Por exemplo, não. Se você está com bocejo, que você está cansado, é uma coisa. Agora, se você só sente bocejo na hora que vai meditar, ou na hora que você está numa reunião espiritual, tem algo específico ali. E esse bocejo é que hoje não tem como explicar isso, é o chakra umbilical, mas aí demandaria mais tempo para explicar. Próxima vez eu trago esses sintomas aí para vocês. Está combinado, gravado, inclusive, não é? Se tu te esqueceres, é só mandar o podcast, olha o que estás aqui a dizer. Trazer esse material todo. Temos que nos encaminhar para o final. Claro, isto aqui... Wagner, dava para estarmos horas A gente ficaria horas aqui. Mas o bom é que o Wagner tem imenso material disponível na internet, tem a Rádio Vibe Mundial, vem mais vezes cá a Portugal através da Portugal Lux, que é os brasileiros que moram cá, não é? E que estão a facilitar a vossa vinda, como o Paranormal Experience e outras, o Liam e Lael também, não é? Várias pessoas interessantes e que nós vamos também tentar trazer aqui ao podcast. E então há imenso material. Lembrem-se, não estão sozinhos, há muita gente a sentir muita coisa
até eu própria sinto coisas nós, e tenho exatamente. dúvidas e vou sempre à procura, não é? E este podcast tem servido também para Olha, confirmarmos. esta sensação dos bichinhos. Da aranha, eu sinto, parece aranha e não, por causa das Não é patinhas. aranha, não, é. é uma Exato. sensação. É uma sensação, é engraçado. Não é? E eu não sabia que era ectoplasma. Ectoplasma. Que depois o ectoplasma até pode. A aura mesmo- interna, não é? Aí está, nós falamos muito da aura Bate dentro da externa, aura. mas a É. aura interna. Então, A união faz a força, faz-nos crescer, faz-nos. Olha, veja, a aura aumentou aqui, né? Todos nós aumentamos a aura neste podcast, com tanto conhecimento e partilha. Obrigado por vocês terem me chamado de novo aqui, tá? Ai, Todas as que vezes que eu ver bom, o Porto aqui, eu venho Wagner. aqui de novo. E vens na terceira vez. gostou do empadão? do empadão, Gostei do empadão, do viu? Porto, não é? Isto agora não há Portugal sem Porto. Vai. O pessoal aqui do Porto ficou com o ciúme danado porque eu tava indo só em Lisboa, né? É, E aí sim, dessa mas vez como é eu que é pude vir aqui. possível? Aí o pessoal ficava assim: você vai gostar mais do Porto. Quando você vier no Porto, você não vai querer ir mais para Lisboa. O pessoal me cantando na palestra para isso. Eu falei, não, a gente vai nos dois lugares. Isso, dá para todos. São duas dá cidades para bonitas e Duas cidades lindas. Portugal e os vários países, tem tudo. todos. Em muita todo lado a beleza, em todo lado. Vamos lá. Então, muito grata por teres vindo, não é? Mais uma Mais uma Foi vez, uma honra. e esperamos por ti mais uma vez. E a reserva no dia 1 de fevereiro de 2025. Vai ser difícil. Essa data eu não tô por lá. Não? Eu tá viajando. Claro. Então, e não é viajando aqui por Portugal? Não. O quê? No 1 de fevereiro? 2025, o nosso É evento. porque fevereiro é um mês que eu vou para Salvador, normalmente todo ano. O Hotel Vila Velha me leva para lá no início de Mas fevereiro. vamos ter que arranjar por causa uma da forma. Iemanjá, do dia da Iemanjá. Pois é. Exatamente. Aí tem um hotel que todo ano me leva para lá nessa data, fazer cursos lá nessa data. Já há mais de 30 anos. Nós escolhemos a data de propósito. É a data da Mas Iemanjá. vamos fazer com que tu estejas em interação no evento na mesma. Mesmo não estando Vamos presente. arranjar essa Vamos ver. Vamos arranjar tecnologia essa vai estar ao nosso tecnologia. lado. Eventos, estejam atentos no dia 1 de fevereiro de 2025 é a nossa gala das gotas intemporais e nós temos imensas surpresas que vão bombar. Um forte abraço intemporal e até para a semana. Obrigada, Wagner. Obrigado, eu. Até à próxima. Já sabem, façam like, partilhem o episódio, ajudam a que estas conversas interessantes cheguem a mais pessoas. É muito importante, não é? O Wagner também vive disto, não é? A distribuirmos todos também uns para os outros aqui e a que a tecnologia nos ajude a chegar mais longe, não é? E também aos mais perto, aos que estão mais perto, não é? Então, até para a semana.